Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí, né, para nosso bate-papo aí hoje. Espero que a gente consiga, até no final desse debate, contribuir, né, um pouquinho aí com relação à importância dos polinizadores, né? A gente vai falar na perspectiva de produção de alimentos, mas a gente vai ver que falar de polinização, né, ela vai além da produção de alimentos, né? Então, eu espero até ao final dessa aula aqui a gente conseguir debater um pouco sobre isso. Eu vou me apresentar aqui, depois eu vou desligar a câmera para focar só na apresentação, que eu acho que vai ficar mais interessante, né? Até porque não tem precisão ficar olhando para a minha cara, porque os slides aí, as informações vai ser bem mais interessante do que ficar olhando para mim. Eu sou o Rodrigo, tá? Eu sou biólogo, né? Tenho mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade e fiz o meu doutorado na Biologia Vegetal, tá? E eu trabalho atualmente, faço pesquisa na área de Ecologia, trabalhando com aspectos de ecologia da restauração, né, com banco de semente, chuva de semente, e estamos iniciando trabalho com ecologia funcional. Eu sou professor aqui da Universidade Estadual do Piauí, tá? E a gente, apesar de polinização em si não ser um foco principal do trabalho, com que eu pesquiso, mas eu acredito que dá para falar algumas coisas interessantes da polinização, que, na verdade, na perspectiva de trazer subsídio para você discutir dentro da agroecologia, por exemplo, né? Geralmente, existe um desconhecimento bem forte, assim, dos polinizadores e as suas funções, geralmente, até mesmo pelos produtores, né? E que se a gente conseguisse levar essa informação de uma forma acessível, talvez nós poderíamos converter isso em seleções de variedades mais resistentes, com maior produção e até mesmo pensando na manutenção manutenção e conservação da biodiversidade por meio dos polinizadores, né? Então, eu vou tirar aqui a câmera, né? E acho que dá para... Acho tudo bem de eu desligar a câmera, né? E eu vou lá para a apresentação. E aí a gente vai começar a bater um papo, então, sobre a temática que o professor Fernando propôs. Eu queria já, de antemão, também agradecer, né, ao professor Fernando pelo convite para poder estar falando e batendo um papo aqui com vocês. E eu espero que no final a gente possa, depois de fazer essa exposição, que vocês possam fazer alguns questionamentos e a gente possa trocar experiências e aprender mais juntos, certo? Tudo bem? Vou desligar a câmera aqui para ficar mais focado no slide, certo? Bom, não sei se desligou, né? Deixa eu ver aqui. Os slides estão passando. Vai demorar um pouquinho, né? Para ter um delay aí. Então, como eu disse, eu sou o Rodrigo, né? E a gente vai falar um pouquinho da polinização na produção de alimentos, certo? Então, uma coisa que é importante quando nós falamos de polinização, né, é entender que isso só foi possível a partir do momento que as plantas invadem o ambiente terrestre. Então, isso mais ou menos ocorre há 450 milhões de anos, né? E isso ocorre primeiro com os primeiros grupos de plantas que são chamadas briófitas, né? E vocês devem ter conhecimento que briófitas são um dos vegetais mais simples que tem, né? Que são as hepáticas, os musgos e os antósteros. Mas para esses vegetais ocuparem um ambiente terrestre, começa então a aparecer uma série de estruturas
que permite o seu estabelecimento e também a sua radiação desses ambientes com restrição hídrica. Mas observe ainda que briófitas ainda elas têm o seu ciclo, né, de vida relacionado com a água, tá? Então a reprodução de briófita ela só ocorre na presença de água. Precisa ter uma água para transportar os esporos e assim fecundar e gerar um novo indivíduo, produzir esporos, né? Mas outra característica que aparece com as briófitas uma cutícula, né, que reveste todo o corpo da planta para evitar a perda de água. E também, né, já nos próximos grupos começam a aparecer, principalmente nos antósteros, você tem alguns estômatos rudimentares, né? O estômato também é uma estrutura de respiração e que a gente sabe, né, estrutura de respiração e trocas gasosas, que também tem por função realizar o controle hídrico. Então, observe que estar na Terra exige mecanismos, né, de controle de perda de água. E a próxima característica que aparece aqui, já entrando, né, nas plantas vasculares, essa característica aparece mais ou menos há 425 milhões de anos atrás, que foi o xilema, né, ou seja, o sistema de condução de seiva. Então, ou seja, para a planta sair do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre, ela precisa, então, ter uma estrutura de reprodução de esporos independentes, né, uma planta da outra, precisa de água, né, para manter esse ciclo reprodutivo no caso das briófitas, e já chegando nas plantas vasculares, além de todos esses tecidos, epiderme, cutícula e seus apêndices, como, por exemplo, os estômagos, começa a surgir, então, os tecidos vasculares, que são responsáveis pelo transporte de água, né, água e compostos orgânicos para toda a planta. Então, observe que aí, então, né, começa o processo de invasão das plantas, né, do ambiente terrestre, certo? Então, essa é uma característica importante, porque na primeira diferenciação das plantas para ocupar o ambiente terrestre, note-se que ela começa a ter a independência da água. Porque briófita não tem raiz, briófita elas têm rizoide, ela tem caloide, ela tem filóide. Então, são estruturas que se assemelham com folha, mas não são, tá? Então, agora, nas traqueófitas, elas já começam a apresentar estruturas de raiz, de caule e de folha, né? E essas estruturas mais complexas, então, permite a invasão por ambientes mais longínquos da água, com mais déficit e estresse hídrico, né? Mas ainda nota-se que precisa de uma estrutura que permita a reprodução e que essa reprodução não seja necessariamente ligada à água, né? Então, uma coisa que aqui, então, estou destacando as hepáticas, né, o surgimento do estômato, das estruturas, né, de reprodução, tal. E, então, o que começa a surgir, então, aqui? Né? Um fato importante para a polinização. Obviamente, a gente sabe que uma característica importante para a polinização foi o surgimento da flor, né? Existem várias teorias, tá, pessoal? Existem várias teorias que abordam o processo de constituição da flor. Eu estou trazendo um pouco desse aspecto biológico, porque nós, como biólogos, acho que é importante a gente entender a importância da polinização, né? Quando ela passa a ser importante, ela começa a ser importante a partir do momento que essas plantas começam a invadir o ambiente terrestre e o sistema de reprodução da planta diminui a sua necessidade da água. E ela precisa encontrar, então, outros mecanismos que tornem eficiente esse processo de reprodução. Então, nessa parte de cima aqui, ó, nós estamos vendo o processo de formação dos estames. Então, observem que é uma folha que ela tem os microsporângios, né? Ó, se vocês lembrarem das pteridófitas, que tem as estruturas reprodutivas na folha, né? Ó. E essa folha, então, ela passa por um dobramento, né? Ela passa por um atrofiamento da lâmina foliar, né? Ó, essa lâmina ela vai se atrofiando, né? Ó. E esses esporângios, eles ficam concentrados, tá vendo? Ó? Concentrados aqui, e o filamento aqui, né? Então, aqui nós temos a formação, né? Uma hipótese da formação do filete, do estame. Então, tem um filete e a antera, né? E a folha, ocorreu um dobramento das folhas, né? Ó, e as estruturas produtoras de óvulos, elas ficam, então, né? Ó, elas ficam, então, protegidas por esse dobramento foliar, tá vendo? Ó?
essa folha também passa por uma atrofia na parte terminal, tá vendo? Ó? E aí nós temos aqui a formação de uma estrutura globulosa, que é o ovário, uma estrutura filamentosa, que é o estilete, e a parte terminal, que é o estigma. Eu não vou entrar no aprofundamento de como isso ocorreu, mas é só para a gente entender que o processo de migração e ocupação do ambiente terrestre também exigiu a presença de uma estrutura, né, que pudesse, então, produzir células reprodutivas masculinas e células reprodutivas femininas. No caso, o ovário e, no caso da masculina, o estilete. Então, observem que a complexidade evolutiva, né, como que foram selecionados genes ao longo desse processo de formação, né, e ocupação do ambiente terrestre. Então, uma coisa que é importante, então, né, a gente começar a discutir, então, a gente estava discutindo as flores, mas as flores, ela é típica de um grupo de plantas que são chamadas as flores mais complexas, né, que são chamadas as angiospermas. Gimnospermas, geralmente, elas têm o estróbilo, né, e quando a gente trabalha com angiosperma, né, elas apresentam uma estrutura reprodutiva mais complexa. O que difere uma gimnosperma da angiosperma, em termos, já que nós estamos falando de produção, né? Aqui nós estamos vendo aqui que é uma estrutura de uma estrutura reprodutiva. Aqui é uma estrutura reprodutiva, né? O que é o ovário, e nós temos aqui a semente, tá vendo? Então, observem que aqui, quando eu comparo os dois, nas gimnospermas, nós não temos a presença de uma estrutura de revestimento da estrutura produtora de óvulo. Então, nós não vamos ter a ausência aqui, na gimnosperma, a ausência do fruto, tá, gente? Ó, essa estrutura aqui do ovário, ó, nós não temos, né? Nós só temos um integumento que reveste, né, o óvulo, mas ele não vai formar aquela estrutura conhecida de fruto, que nós conhecemos como o pericarpo. Então, os gimnospermas, elas não produzem frutos, tá, pessoal? Elas só produzem as sementes. E esse óvulo aqui, no caso das angiospermas, eles apresentam uma estrutura que revestem esse óvulo, que é chamado de... que vai, na verdade, dar origem ao fruto, no caso das angiospermas. Então, observem que esse processo de produção e utilização de frutos, né, elas começam a ser mais efetivados e que a gente acaba explorando mais também na alimentação, são as angiospermas que produzem uma estrutura globulosa, né, geralmente, onde estão contidas sementes. Então, geralmente, eu posso utilizar esse fruto, esse pericarpo, né, e também posso usar essa semente aqui, que é oriundo da fecundação do óvulo. Então, na verdade, então, quando eu olho, então, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Quando eu olho, então, quando eu olho, então, para uma gimnosperma, e aí eu começo a olhar essa estrutura, aí eu pergunto, o que é o fruto? Então, o fruto é o ovário fecundado, dilatado, ou também originado por um processo de partenogenocarpia, que é a dilatação desse ovário sem que ele esteja fecundado, como ocorre em algumas plantas, como por exemplo na banana, né? Esse ovário da banana geralmente dilata sem estar fecundado, e também por exemplo, abacaxi também, né? São esse tipo de plantas que o ovário dilata sem que estejam fecundados. Agora, entrando agora na parte de fecundação, né, de polinização, que é uma coisa interessante, né? Uma coisa que é importante quando eu olho essa coisa aqui, seria observar o tempo evolutivo, né? Tá todo mundo escutando aí, pessoal? Tá dando para acompanhar, que eu tô falando aqui, aí eu não tô podendo acompanhar, mas eu acho que é interessante, talvez, se vocês desse esse retorno, se todo mundo está acompanhando. Posso continuar? Está todo mundo acompanhando? Pode continuar, Rodrigo, tá tudo ok, viu? Se der problema, eu paro aqui e aviso. Beleza, então. Então, pessoal, vamos olhar aqui nessa radiação das angiospermas. Se vocês observarem essa faixa azul aqui no período Cretáceo, tá, ó,
que aconteceu aqui, ó? No período Cretáceo é o período que ocorreu o período de expansão das angiospermas, a radiação das angiospermas, né? O momento que as angiospermas conseguem ocupar o ambiente terrestre e espalharem para a maior parte do território terrestre possível. Então, aqui foi nesse momento aqui que ocorreu o maior processo de expansão das angiospermas no ambiente terrestre. Mas nesse momento aqui também ocorreu o processo de diversificação dos lepidópteras, né? Que são a maioria dos insetos polinizadores. Né? Grande parte desses insetos realiza algum tipo de fotossíntese, de polinização, né? Então, observe que nesse primeiro momento em que as angiospermas adquiriram todas aquelas características evolutivas, raiz, caule, folha, flor, principalmente a flor, já que nós vamos tratar de polinização, ocorre o processo também de radiação e diversificação dos lepidópteras. E uma coisa que é muito importante que aparece aqui, pessoal, já nesse período que aparece nos lepidópteras, é o desenvolvimento da proglóssidis. O que é a proglóssidis? É uma extensão do aparelho bucal, né, que evoluiu certamente de algum mastigador, né, que a proglósside é um prolongamento do aparelho bucal dos insetos, né, dos lepidópteras, que geralmente ela pode ter a função de picadura e sugar, né, como é o caso dos pernilongos, né, e também na questão de sugar, somente lamber e sugar, como é o caso, por exemplo, de algumas borboletas e abelhas, né. Então, observem que isso aqui é uma coisa importante, né, a gente entender que um processo de uma polinização, ela envolve processos coevolutivos, né? Então, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar em termos de produção de alimentos é que esse alimento que você está explorando, ele foi selecionado, houve uma seleção de um gene e também de um animal que permitiram que esses dois organismos, né, realizassem um processo coevolutivo que permitisse a transposição desse pólen, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente entender que a diversificação das angiospermas estão intimamente ligadas com a diversificação dos lepidópteros e com o aparecimento da proglóssidis, que é o grande responsável pelo transporte de pólen, né, nos processos de polinização. Então, a polinização ela é importante, né, para a gente entender o processo de fecundação, né. Então, uma coisa importantíssima que aparece aqui, né, é o fruto, as estruturas produtoras de pólen, que é o filete e a antera. Nós temos aqui uma região globulosa, né, que é o ovário, e que são responsáveis pelo transporte desse pólen e armazenamento da semente e a constituição do fruto. Então, geralmente, a estrutura reprodutora masculina é chamada de estames, né, e a estrutura reprodutiva feminina é chamada de carpelo, né? E essa estrutura é importante, né? Porque o pólen, ele é depositado aqui no estigma, né? E aí, só que aqui, se a gente observar, os esporos lá tanto das pteridófitas como das briófitas, eles são transportados pela água. E quando ele cai aqui no estigma, eles não são transportados, não tem água para transportar isso. Como que ele chega até aqui na região do ovário, né? Então, uma grande passo evolutivo que acontece aqui, que é importante a gente entender, é a formação do tubo polínico, né? Então, esse pólen, quando ele cai aqui na região do estigma, né? Esse pólen, quando cai na região do estigma, ele vai germinar, né? Ele vai germinar e vai formar uma estrutura tubular, né, ó, que vai se conectar lá na região do ovário. E aí então ocorre a formação do tubo polínico. Essas células reprodutivas que estão dentro do grão de pólen, então elas são extremamente, que vão ser levadas, né, para a fecundação do óvulo e para a formação também do endosperma. Então observem que apesar, então, essa necessidade de
de transporte agora não é mais não tem uma necessidade, uma dependência da água. Mas, por outro lado, essas células de pólen, elas acabam sendo revestidas por uma camada de proteína muito rígida, geralmente conhecida como entina, né? Que é responsável pela proteção desse pólen. Então, tem pólen que consegue viajar quilômetros e quilômetros sem que ele tenha nenhum tipo de dano, né? E as células reprodutivas que estão contidas dentro dele, né? Então, observem que uma estrutura que aparece aqui, então, o grão de pólen, ele é uma estrutura, uma célula, né, de reprodução, que ele é revestido por uma camada de proteína muito rígida, que permite seu transporte a longas distâncias, né? Aí daí a importância, quando você tem interações bióticas na polinização, que esse inseto ou essa ave, ou esse, por exemplo, o morcego, ele consegue pegar esse grão de pólen, levar quilômetros de distância sem que esse pólen seja danificado, justamente porque ele tem uma estrutura de proteção que protegem essas células reprodutivas. E assim que o pólen cai na região do estigma, ele germina, né, e forma o tubo polínico. E o tubo polínico é responsável pelo transporte dessas células até a região do ovário. Então, observe, olha como que vão formando estruturas complexas, né? Então, nessa evolução também e ocupação do ambiente terrestre, e começam, então, a surgir as famosas interações bióticas e as interações abióticas, que são determinantes para o processo de polinização. Então, uma coisa que é interessante aqui, né, a gente começar a pensar que o aparecimento da flor, então, começa a necessitar o aparecimento de estruturas produtoras de compostos secundários, né? Vocês já devem ter visto essa florzinha aqui, parece com a acerola, né, ó, que é da família da acerola, do murici, né, que é uma malpighiaceae, e as malpighiaceaes, né, por exemplo, elas têm glândulas de nectário enormes, né, ó. Olha o tamanho das glândulas de nectário. Tanto é que é uma coisa para a gente identificar as briófitas, as malpighiaceae, a gente olha essas glândulas de nectários, né. Então, essas glândulas nectárias, elas geralmente, elas têm por função produzir grande quantidade de néctar. Esse néctar é para atrair, obviamente, polinizadores, né. Então, uma das estratégias que as plantas podem adquiriram, né, ao longo desse tempo é glândulas produtoras de néctar, né, com a intenção de atrair polinizadores. Estou colocando essas coisas aqui porque geralmente muita gente já viu um pé de acerola, né, e talvez não tenha prestado atenção nisso, né. Então, obviamente, essa planta ela necessita de algum polinizador, né. Geralmente são abelhas que fazem isso. Essa outra planta aqui é uma planta de jardim, mas ela tem um odor muito forte, geralmente fede fezes isso aí, né? Então dá até para ver pelas moscas varigeiras aqui, né, ó, que são atraídas por esse odor, né, ó, para fazer a polinização. Então tem plantas que investem na produção de néctar, e por exemplo a laranja também, além dela investir na produção de néctar, ela também investe na produção de odores, né? Se você for em um plantio de laranjas ou limão, você vê que o odor, quando está com flor, é um odor adocicado, né? É bem atrativo o odor produzido pelas flores de laranja. Então, a produção de compostos secundários, como estruturas de açúcar, né? Como o néctar, e estruturas voláteis, né? Que tem esses cheiros, né? Que produzem esse odor, são importantíssimos para o processo de atração dos polinizadores, certo? Por que eu estou colocando isso, pessoal? Geralmente, isso acontece várias vezes, e aí a gente vai falar isso um pouco mais à frente, por isso que é importante levar essa informação, que alguns insetos polinizadores são tidos como pragas, e tem algum preconceito. Inclusive, esse tempo atrás, eu estava conversando tem uma professora da Federal do Piauí, que é muito conhecida no Brasil, que chama Juliana Bedin, e ela trabalha com abelhas. E algumas abelhas, como por exemplo a arapuá, que é aquela a abelha pretinha que enrola no cabelo, geralmente os produtores, alguns produtores, eles eliminam essas casas de abelha ou batem veneno quando essas abelhas estão no pomar ou na plantação de abóbora, porque eles acham que aquilo ali é praga, né? Porque ela enrola no cabelo. E a abelha com ferrão, algumas abelhas com ferrão, eles associam que podem matar animais. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, ele precisa ser esclarecido mais nas comunidades,
sobre a diversidade e a função desses polinizadores, né, dentro do sistema de produção, né? E muitas vezes fazem isso não é por maldade, é por questão de, às vezes, de levar informações que possam beneficiar os sistemas produtivos nos sistemas agroflorestal, né? Então, eu dei esses dois. Tem mais um exemplo, por exemplo, que a gente tem vários exemplos que a gente poderia falar, que muitas vezes o polinizador ele é entendido como uma praga, né? Mas as plantas atraem eles. Se eles estão sendo atraídos, é porque tem, principalmente abelhas, vespas, essas borboletas, é porque a planta está produzindo e está atraindo, né? Então, uma dessas coisas seriam as estruturas produtoras de composto secundário. Isso aqui é interessante. Quem já leu o livro do Darwin, né, o Diário de Darwin, ou já leu alguma teoria de MacArthur, que fala sobre as teorias de biogeografia de ilha, que fala sobre, no caso do Darwin, a teoria da seleção, né? A gente vai observar o seguinte: o Darwin, por exemplo, já dizia isso há muito tempo, que ele percebia, né? Se vocês já viram lá o livro que fala o bico do tendilhão, né? Que ele falava da seleção de aves, os bicos, ele prestava atenção no bico e via que cada bico daquela espécie dos tendilhões era adaptado a algum tipo de alimento. Ou seja, quem comia inseto era o bico mais pequenininho, né? Mais redondo. Quando comia sementes, era um pouquinho mais aberto. Quando ele se alimentava de néctar, é um pouco afunilado. Então, observem, né, ó, isso aqui no beija-flor aqui, ó, a flor é tubular, tá vendo, ó? Uma flor tubular, né, ó, uma flor tubular, e o biquinho do beija-flor bem fininho, né? Então, ele consegue acessar as glândulas produtoras de néctar aqui na região basal do ovário, né? O mesmo acontece aqui para essa vespinha aqui, ó, o tamanho da ploblócide dela, ó, olha só, enorme, né, ó, e aqui, ó, olha aqui o funil, né, a corola aqui, né, afunilada, então ela consegue ir lá embaixo, lançar essa probóscide e sugar néctar para sua alimentação. Automaticamente, quando ela faz isso, essa probóscide fica suja de pólen e esse beija-flor também fica com o bico sujo de pólen. Quando eles vão visitar uma próxima planta, obviamente, ocorre o processo de fecundação ou polinização e posterior fecundação. Então, observem que a seleção de polinizadores já é bem entendida dentro só um pouquinho, pessoal. Ela é bem entendida dentro do sistema de polinização como seleção e processo, seleção de bióticas e abióticas, ou seja, dentro do contexto de coevolução. Agora, uma coisa que como eu falei lá nas teorias do Darwin, então, como que isso vai acontecendo, pessoal? Então, é um ambiente, né? O que acontece? Se só tinha plantas tubulares, obviamente selecionou os genes das aves que tinham essa característica de bico, né? E aí, por exemplo, se tinha só insetos, se a planta tinha florescendo néctar e o animal não tinha um sistema do aparelho bucal que permitia acessar esse néctar, o que acontece? Vai sendo selecionado aqueles organismos que apresentavam o aparelho bucal que conseguiam projetar, né, até a região do néctar. Então, isso são um processo de seleção genética também, né? Então, a polinização é importante para a seleção genética, né? Então, olha aqui mais algumas coisas, né? Aqui eu estou focando na probóscides, né, que é uma característica bem interessante dos insetos polinizadores. Então, aqui tem uma probóscide, aqui tem uma flor de asterácea, né, uma margarida. Observem que, como o aparelho dela é bucal pequenininho, então as flores também são pequenininhas, né, ó. Agora, quando você pega uma borboleta, que a probóscide é grande, né, então você tem flores tubulares, tá vendo, ó? Aqui, tá vendo? Flores tubulares. E aqui são flores pequenininhas, né, ó, que se adequam a esses sistemas bucais. Então, observem que esses processos coevolutivos são perceptíveis na natureza. Às vezes a gente não para prestar atenção. Outra característica coevolutiva que a gente podemos prestar atenção, não sei se você olhasse uma abelha bem de pertinho, né, na pata dela, olha aqui na patinha dela aqui, né, ó, tem esse aglomerado aqui amarelinho, isso aqui é pólen, tá, ó. Esse aglomerado aqui na pata dela é pólen.
essa região aqui da pata dela é chamada, tem uma região que é chamada que o pessoal chama de presa e escova de pólen, que é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ó, tem esses pelos aqui, né? Ó, e aqui embaixo ele é meio côncavo, né? E o pólen é depositado aqui. Então, uma abelha, essa aqui é a Apis mellifera, né? Ó. Então, você olha aqui, né? Ó, essas Apis mellifera, elas capturam pólen. Olha o tanto de pólen que ela está carregando aqui, ó. E ela leva lá para comer, para usar na alimentação também, né? Então, observem que as estruturas de patas também, elas esfregam isso, né, na antera, tá, pessoal? Elas vão esfregando essa pata aqui na antera e vai enchendo de pólen. Aí leva lá para a colmeia, tá vendo? Então, algumas abelhas, elas apresentam essas estruturas de transporte, né, de pólen, que é chamado de curbícula, tá? Essa região aqui. Olha aqui essa vespa aqui, né, que é a vespa do maracujá, a mangava, né? Essa abelha aqui, ela tem uma coisa interessante, né? Ó, ela é uma das únicas vespas que consegue polinizar o maracujá. Por quê? O maracujá, ele tem uma estrutura que é chamada androginóforo. Se você olhar uma flor do maracujá, você vai observar que a antera está mais aqui abaixo, tá vendo? Ó? Vou mostrar aqui, né? Ó. A produção de néctar está lá embaixo, ó, bem aqui embaixo. Então, essa vespa aqui, quando ela entra lá na base da flor para polinizar, ela encosta, né, a parte do dorso dela na antera, tá vendo? Aí, quando ela sai de lá, ela bate aqui no estigma. Tanto é que os estigmas são curvos, né? Ó, eles são curvados, tá vendo? Olha só como que é os processos de coevolução, né? Ó, eles são curvados, ó, curvados. E a antera aqui, tá vendo? Ó, ela é voltada para baixo. Então, quando essa vespa ela entra ali, ó, ela vai passar, né, esse dorso, né, esse amarelinho aqui, tá cheio de pólen, vai passar aqui na antera, né, ó, aí depois vai passar aqui, quando ele sair, passa na região do estigma, né? Então, o tamanho da vespa que determina essa eficiência na polinização. Mas essa vespa aqui também, ela geralmente alguns produtores não têm esse conhecimento, e quem já foi em pé de maracujá, eu mesmo quando era criança, quando eu via essa vespa, eu ficava morrendo de medo, porque ela faz um barulho muito estranho, né, quando ela está voando por causa do batimento das asas, e acaba assustando as pessoas, e as pessoas pensam que elas vão atacar ou vai danificar o maracujá. Hoje, obviamente, isso já é bem disseminado, mas algumas propriedades mais isoladas acabam não tendo conhecimento da importância dessa vespa para a polinização de maracujá, porque as abelhas Apis mellifera não conseguem fazer essa polinização por conta do tamanho, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho que, na verdade, as abelhas Apis mellifera são um problema para a produção de maracujá, tá? Inclusive, eu estava lendo um artigo, né, sobre esses dias aí, para poder conversar com vocês, e foi feito um trabalho na comunidade mostrando a importância, porque muitas vezes os produtores tinham casas, colmeias dessas abelhas, né, dessas vespas, e eles queimavam porque elas são agressivas, elas são muito protetoras do ninho, então quando passava perto, elas atacavam, aí eles acabavam queimando, né, as colmeias dessas vespas, por conta da agressividade dela, porque ela está protegendo o ninho dela. Aí foi feito um trabalho nessas comunidades para mostrar a importância, né, dessas vespas no processo de polinização do maracujá, né, o quanto isso beneficia a produção. Mas observem que isso também é um processo coevolutivo, né, ó, o desenvolvimento do androginóforo, o arqueamento do gineceu e o tamanho, a seleção do tamanho do polinizador, tá vendo? E os pelos, né, pessoal? Tem abelhas que ficam sujas de pólen, né, esse monte de pelo no corpo, que também são responsáveis por captura e transporte desse pólen, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender também, que é as formas de polinização, né? Tem as plantas que fazem autopolinização, que são aquelas que depositam pólen no seu próprio estigma, e tem aquelas plantas que fazem polinização cruzada. Obviamente, as plantas, né, tendem a fazer polinização cruzada, né, e a seleção vem mostrando isso, né, quando a gente olha grande parte das plantas. Esse tipo de polinização eles vão ficando cada vez menos persistente, mas a grande parte da polinização é cruzada. Isso aqui tem um problema com a questão
da homozigose, né? O transporte de pólen entre indivíduos, ele mantém a heterozigose, né? E a variabilidade genética também. Mas tem um pessoal às vezes confunde algumas coisas, né? Quando a gente está falando de forma de polinização, que tem a gente viu aqui que tem a polinização, autopolinização, quando a própria planta faz o processo de fecundação, a própria antera faz a sua fecundação, né, do ovário. E tem aquelas plantas que trocam pólen. Bom, aí nós vamos observar aqui que tem aqueles tipos de polinização que nós chamamos de indireta e polinização cruzada, né? Então, a polinização, quando ela corre cruzada, ela pode ser de duas formas. Por exemplo, a mesma planta polinizar ela. Tem uma flor, ela tem eu pego numa planta, não é a mesma flor que faz a fecundação. Essa flor fecunda essa flor na mesma planta. Isso também é problemático, porque também leva à homozigose, mas isso pode acontecer, tá, pessoal? A flor de uma mesma planta fecundar ela mesma, pode acontecer, por exemplo, na abóbora, né? Agora, a cruzada é quando você tem plantas diferentes. Então, é interessante saber que nas polinização cruzada tem as diretas e as cruzadas, tá bom? Só para a gente ter esse conhecimento. Bom, aí nós vamos observar também que isso é uma coisa importante, né? Algumas polinização, a gente pode caracterizar de acordo com a morfologia por exemplo, do indivíduo. Por exemplo, plantas que são polinizadas por anemofilia, que a anemofilia é quando você tem a polinização determinada pelo vento. Então, eu vou observar que as plantas, aí vocês já vão observar aqui que vocês já devem ter sacando quem é isso aqui, né? Geralmente são as plantas C4. E a gente vai discutir, eu estou trazendo essa informação porque a gente vai discutir isso lá na frente, a importância disso para a agroecologia. Mas nós, como os biólogos, eu acredito que a gente tem que ter uma compreensão mínima dos processos que estão por trás da polinização, processos coevolutivos, processos de seleção natural. A gente tem que ter noção das características morfológicas do indivíduo para a gente tentar argumentar um pouquinho melhor sobre polinização. Então, as plantas que são polinizadas por anemofilia, elas têm muita produção de pólen, os filetes são longos, eles ficam pendurados, por isso que quando bate um vento, né, o pólen voa para longe, e geralmente quando eu olho no ovário, os estigmas, eles são em formato de pluma, para justamente tornar mais eficiente a captura do pólen. Isso é, por exemplo, o tipo das plantas da família Poaceae, que é o milho, o arroz, o trigo, né? São tipos de plantas que são polinizadas por agentes, no caso, o vento, tá? Mas não sei se está ficando claro isso aqui, tá, pessoal? Mas olha só, plantas que são polinizadas pelo vento, eles apresentam estruturas morfológicas que permitem, né, e tornam mais eficiente. No caso, filete alongado, a antera fica pendurada, e o estigma, né, eles são meio plumosos para facilitar, aumentar a área de contato para poder capturar uma maior quantidade de pólen. Aí nós temos a zoofilia, que envolve interações bióticas, né, que são quando você precisa de um animal, né, para realizar essa polinização. Aí esse animal pode ser um inseto, que nós falamos que são a entomofilia, tem algumas que são realizadas por aves, que é a ornotofilia, e pode ter também morcegos, né, que também são altamente efetivos, né, olha o tamanho da língua aqui do morcego, olha só, são altamente polinizadores também efetivos. O mandacaru, ele é muito visitado, né, por morcego, principalmente que as flores geralmente abrem à noite, né, então plantas que abrem à noite, geralmente elas atraem tipos diferenciados de polinizadores. Então, conhecer também o horário de abertura da flor é interessante para a gente saber quem que é o polinizador dela, né? O horário de abertura dessas flores. Sobre a adaptação, né, pessoal? Flores alongadas, geralmente elas vão produzir aromas, glândulas, tá? Lembra dos compostos secundários, né? Observe que na heliofilia, quando é disperso pelo vento, a planta não investe em sépalas, não investe em pétala, não investe em odor e nem néctar, porque ela não vai atrair polinizador, então ela não vai investir energia nisso. Na heliofilia, eles vão investir em quê? Em produção de pólen e de óvulo. Eu não preciso atrair ninguém. Agora aqui não, na zoofilia eles vão ter que investir em pólen, muito pólen, odor e néctar.
aí flores coloridas, né, vai investir em pétalas e sépalas coloridas para atrair a maior quantidade de polinizadores. É importante também aqui, pessoal, saber que tem plantas monóicas e plantas dioicas. As plantas monóicas, né, são aquelas que têm os dois sexos, né, no mesmo indivíduo, e pode ser flores unissexuais, né? E as dioicas são aquelas que têm o sexo as flores masculinas e femininas são produzidas em plantas separadas. Eu coloquei aqui um exemplo da abóbora, porque a abóbora, pessoal, é uma coisa bem interessante, né? Ela tem a flor masculina, tá vendo? E tem a flor feminina. Então ela é uma planta monóica, porque ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Por exemplo, o mamão e o abacate, por exemplo, eles são plantas dioicas, porque você tem uma flor masculina e uma flor feminina. Então, até para a gente pensar em polinização, a gente tem que ter esse conhecimento. Porque se eu plantar abacate, por exemplo, e não tiver a flor, se ele, por exemplo, for uma planta feminina, se não tiver a flor masculina, não vai produzir abacate. Se eu plantar mamão, obviamente tem mamão que tem os dois sexos, tem variedade que são flores monóicas. Mas, por exemplo, se eu tiver um pé de mamão que é masculino e outro feminino, se eu não tiver a proximidade entre eles, para permitir o transporte de pólen, eu também não vou produzir mamão, ou a minha produção de mamão decai muito, né? Mas olha só aqui, pessoal. Então, agora eu coloquei essa aqui só para a gente discutir um pouquinho da importância das abelhas na polinização disso aqui, ó. Eu tinha uma horta numa casa anterior a essa aqui, e aí uma coisa que acontecia muito, né? Essa abelha aqui, tem a abelha arapuá e tem a Apis mellifera aqui, né? Eu plantava abóbora, gente, aí produzia a flor masculina e produzia a flor feminina. Aí, só que morria todas as flores femininas. Eu falei, pô, mas já tem a flor masculina e tem a flor feminina, por que não está produzindo abóbora, né? Colocava adubo, jogava água e nada, né? Mas aí depois, é vergonhoso, né? Um ecólogo, doutor em botânica, não conseguir produzir uma abóbora, né? Aí é complicado. Aí o que eu comecei a prestar atenção? Não tinha polinizador, gente. Não tinha nem Apis mellifera e não tinha essa arapuá visitando os meus pés de abóbora. O que eu fiz? Eu passava a mão aqui na antera, o dedo na antera, e passava aqui no estigma. Eu fiz polinização manual. Eu não conseguia comer a abóbora mais daqueles pés de abóbora. Eu colhi bem umas 30 a 40 abóbora de um pé só. Então, olha só a importância da polinização, pessoal. Olha só a importância da polinização, tá? Então, é importante que o produtor também saiba disso aqui. E muitas vezes acontece também, estou colocando essa importância, mas saber monóico, dioico, isso é importante. Às vezes já aconteceu de visitar propriedades rurais e os produtores falarem assim, ó, esse pé aqui dá um monte de flor e não dá uma flor feminina, não dá uma abóbora. Aí depois você volta lá, aí ele fala assim, professor, agora encheu de flor e encheu de abóbora. Pode ser, pessoal, que geralmente a abóbora, ela evita a autofecundação produzindo flores em períodos separados, tá? Evitando produzir a flor masculina no mesmo período da flor feminina, ou quando o pólen aqui está maduro, o óvulo não está, para evitar a autofecundação, tudo bem? Mas isso são um tipo de informações que a gente é interessante a gente se apoderar para poder discutir, né? Outra característica de evitar a autopolinização, pessoal, é um processo chamado de heterostilia. O que é heterostilia? Você pode muitas vezes encontrar na mesma planta, ó, posição do estilete e do filete separado. Por exemplo, aqui, ó, aqui está o estigma, né? Ó, ele está lá em cima e a antera está lá embaixo. Então a probabilidade de cair um pólen aqui é menor. E o estigma está aqui, tá vendo? Ó, e as anteras estão lá em cima e voltadas para fora, tá? Para a parte externa da pétala, para não permitir que o pólen caia aqui, tá? Na região do estigma. Então, isso pode acontecer dentro da mesma espécie, tá, pessoal? Que é uma forma de evitar a autofecundação, o processo de heteroestilia. Eu estou colocando isso porque isso são características evolutivas que as plantas desenvolveram para evitar processos de autofecundação. Então, a polinização também é importante, pessoal, para a gente pensar fluxogênico. Quando a gente pensa assim, o surgimento de uma nova espécie, a gente pensa assim, ó, nós temos uma população. Tem gente que pensa assim, uma especiação é assim, a espécie surge do nada. Não é assim, né?
geralmente acontece, né, o processo de mutação aqui, né, ó, em um indivíduo, nas populações A e B. Agora, o que tem que acontecer, pessoal, para esse gene disseminar pela população? Esse indivíduo precisa cruzar. A planta fica parada, né? Então, para ela produzir, esse pólen tem que ser transportado para outro indivíduo. Vamos supor que isso aqui, essa mutação que seja aqui, ela seja uma característica interessante, né? Por exemplo, uma estrutura de produção de néctar que possa permitir uma maior atração de polinizadores. Esse gene que determina a produção dessa glândula, né? Ou a produção de um néctar mais adocicado, ou um gene que mutou aqui que produz um tipo específico de odor. Então, a polinização ela é importante porque ela permite, né, com que essa mutação que apareceu aqui talvez seja benéfica, ela seja transportada, né, para outros indivíduos e ao longo do tempo ele seja transmitido para outros indivíduos de forma que possa ser uma nova espécie, né? Aqui nós temos então o processo de especiação por meio da mutação e translocação desse gene por toda a população. Isso demora, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de centenas ou milhares de anos para isso acontecer. Tá? Então, se a gente pensar em termos de conservação de ambiente também, a polinização, o efeito da fragmentação do habitat na polinização, então ele é uma coisa que nós deveríamos discutir. Quando eu fragmento a área, quando eu desmato e destruo os ambientes, pessoal, é uma coisa que a gente acaba fazendo é distanciando, né, as manchas de vegetação umas das outras. E muitas vezes as plantas que estão em um fragmento não conseguem cruzar com plantas de outros fragmentos. Por quê? Porque talvez os polinizadores não consigam transpor essa barreira, né, de isolamento entre esses fragmentos. Então isso vai aumentar o quê? O processo de endogamia. O que é endogamia? Entre indivíduos da própria população ficarem cruzando entre si e diminuir a exogamia, que são o cruzamento entre indivíduos de populações diferentes, né? Então, a endogamia, ela tende a levar a uma homozigose, ou seja, todo mundo com a mesma característica genética. É o que a crítica que nós fazemos aos sistemas de monocultura, né? Porque todo mundo tem a mesma variabilidade, a mesma composição genética. Agora, a endozigose, eu posso ter numa população que tenha genes recessivos, é homozigoto recessivo, e a outra que seja homozigoto dominante, né, ó. Mas esse cruzamento, ele vai permitir a heterozigose. A heterozigose é importante porque ela aumenta a aptidão. Vamos supor que A é produção de flores no período de seca, e Azinho é na produção do período de chuva. Então, se eu tenho um indivíduo heterozigoto, pode ser que eu consiga ter plantas que produzam flores o ano inteiro, né? Frutos, não sei se ficou claro, tá vendo? Então, esse tipo de polinização, a polinização cruzada, né? Ela vai estimular a exogamia, né? Então, ou seja, ela vai estimular a heterozigose. Então, observem que a heterozigose, ela aumenta a aptidão às condições do ambiente. Como eu dei aqui, ó, produção de azão. O indivíduo que tem o gene azão, ele produz flor no período de seca. E o azinho, ele vai produzir no período de chuva. Se ele é heterozigose, ele tem gene para produzir flor no período de seca e tem gene para produzir no período de chuva. Então, automaticamente, o processo de produção de flores e frutos, ele pode ser melhor beneficiado. Daí a importância, né, de manter a conexão entre as áreas para permitir esses fluxos dos polinizadores, tá? Então, aqui só colocando aqui, então, pessoal, uma informação, que a fragmentação, ela aumenta o isolamento e diminui os habitats também dos polinizadores, de aves, de abelhas, né, de pequenos roedores que possam ser possíveis dispersores. Ela vai influenciar no processo de dispersão, nesse caso, dispersão do pólen, porque muitos insetos, né, eles têm sensibilidades às faixas ambientais. Por exemplo, os insetos não ficam polinizando o dia inteiro. Eles têm faixas de período. Por exemplo, se está ventando muito, né, dificilmente você vai ver insetos circulando, por exemplo, para vir desse fragmento para esse outro aqui, ou para vir desse ou desse, né?
tem insetos que apresentam sensibilidades à luz, à temperatura, ao vento. Então, muitas vezes, eles não conseguem transpor essa barreira por conta da sensibilidade a ambientes abertos, tá? Então, a fragmentação, né, que é um grande problema dos sistemas de produção, é o desmatamento e a fragmentação. Eles acabam trazendo essa problemática para a produção. E existem, tá, pessoal, trabalhos feitos que mostram que existe um aumento da produção por hectare, tá vendo? Aqui, ó, essas bolinhas pretas são áreas longe, tá? E as bolinhas brancas, tá vendo? Aqui, ó, são áreas perto de fragmento. Então, quanto mais a minha área, meu sistema de produção está perto de áreas de fragmento nativo, maior é a minha produção por hectare. Eu produzo mais. Por quê? Porque eu tenho mais polinizadores. Então, isso é uma coisa importante de pensar em sistema de produção, que eles fiquem perto de áreas nativas, áreas conservadas, fragmentos conservados, porque isso vai aumentar a quantidade provavelmente isso aumenta a quantidade de polinizadores, e existe uma relação entre riqueza de espécies polinizadoras e o aumento da produtividade, tá? Outra coisa que é importante a gente entender é conservação dos habitats e manejo do solo. Então, quanto menor eu interferir diminuir o impacto nos sistemas, como o meu sistema produtivo, melhor é. Por exemplo, aqui são abelhas solitárias, por exemplo, que podem polinizar o maracujá, aqui também, ó. Essa abelha aqui, ela é de solo. Então, por exemplo, se eu faço plantio direto e deixo de fazer mecanização agrícola, eu ajudo na conservação desse tipo de abelha, tá? Se, por acaso, isso aqui são artificiais, tá, pessoal? São caules que fazem a criação de habitats artificiais para a manutenção das vespas solitárias, também, que são responsáveis por polinização, tá vendo? Então, você tem vespas que ocupam caule mortos, né, tá vendo? Tem essas aqui são a jataí, né, que é uma abelha nativa. As abelhas nativas brasileiras não têm ferrão, tá, pessoal? As que nós temos que tem ferrão, elas são introduzidas, que é a africana e a apis mellifera. Elas não têm, as brasileiras não têm ferrão. Essa abelha aqui não tem ferrão, então ela no máximo que ela vai fazer é enrolar no seu cabelo, então não tem problema. Então essas aqui também ocupam caules, né, ó, tá vendo, ó? Essa aqui ocupam copas, que muita gente já deve ter visto essas casas de Arapuá, né, daquelas abelhas pretinhas, né, ó, que ficam sobre a copa. Então, quanto menos eu impacto os ambientes e tento fazer manejo adequado, por exemplo, do solo, uma vez que tem abelhas também, vespas que se reproduzem no solo, evitar queima, né, aqui em Campo Maior, pessoal, nas áreas de carvão, o pessoal está fazendo um trabalho com o pessoal de produtores de carvão, porque quando algumas madeiras caem, você tem essas vespas que reproduzem aqui, e tem também a abelha jataí, né, que fazem ninho lá. O que os produtores de carvão fazem, pessoal? Eles levam essas casas nesses troncos e queimam a colmeia, né? Então, isso está tendo um impacto bem severo, né, na diminuição das populações de abelhas aqui na região, e podendo até levar à extinção por destruição dos habitats dessas abelhas. Olha aqui, pessoal, eu trouxe essa aqui só para a gente lembrar. Isso aqui é o androginófilo, tá, pessoal? Ele eleva aqui, tá vendo? A abelha, a mangá vindo aqui, tá vendo? Ela passa aqui, aí quando ela sai aqui, vai caminhando, ela passa aqui também, tá vendo? Agora, uma coisa que é importante, que vem afetando também a polinização e a produção de alimentos, que nem todo inseto é um polinizador efetivo, tá? Nem todo inseto é um polinizador efetivo. Então, o grande problema que tem para a polinização também é a introdução de espécies exóticas. Tem vários trabalhos publicados, pessoal, mostrando como a apis mellifera, a abelha Europa, né, a africanizada também, elas impactam a produção de maracujá, mesmo tendo a vespa aqui. Por quê? A gente sabe que essas são espécies exóticas, tá vendo? Mas olha só o que é o problema. Ela vem aqui, ela suga o néctar, e ainda vem aqui na antera, ó, ela rouba todo o pólen que está aqui, ó. Tem trabalhos que mostram que ela chegam a roubar mais de 90% do pólen. E essas abelhas, elas conseguem entrar na flor do maracujá quando ela ainda está fechada.
E observem que essa vespa ela só consegue fazer a polinização quando a flor está aberta, tá? Então, até isso é importante a gente saber que nem todo planta que está visitando a flor, ele está polinizando, ele pode estar lá roubando pólen e néctar, né? Então, quando eu introduzo uma espécie exótica, como no caso da Apis mellifera, ela acaba sendo um problemaço para o produtor de maracujá, porque ela acaba roubando todo o pólen, né, e néctar, e diminuindo a atividade dessas vespas aqui. Então, a introdução de espécies exóticas, muitas vezes o proprietário vai lá, quer produzir mel e quer produzir maracujá, né? Dependendo do tipo da abelha que ele vai colocar lá, por exemplo, se ele colocar uma Apis mellifera, ele corre um sério risco de diminuir a produtividade, porque essas abelhas podem ir lá e roubar todo o pólen dele, né, das flores dele. Então, talvez poderiam pensar em espécies nativas que poderiam causar um impacto menor na questão de roubo de pólen, né? Outra coisa que é interessante a gente discutir é que a heterogeneidade de ambientes ela está relacionada com o aumento da diversidade de polinizadores, né? Então, quanto mais diverso é esse ambiente, né? Aqui, diversidade de ambientes, maior é a minha diversidade de polinizadores. Então, num sistema agroflorestal, por exemplo, ou plantio consorciado, eu posso fazer plantio de plantas com flores, né, ornamentais mesmo ali no meio, ou diferentes plantas que produzem diferentes tipos de flor que vão atrair o máximo de diversidade de polinizadores possíveis. Isso vai tornar mais eficiente a minha produção, né? Então, criar um ambiente para atração de polinizadores, como flores que vão dar odores, né? Pode ser só flores ornamentais, flores que produzam néctar, eu posso tornar meu sistema consorciado. Aqui tem o feijão, né? E aqui tem flores, tá vendo? Flores ornamentais. Então, isso aqui pode ajudar na atração de polinizadores do feijão, por exemplo, né? Então, o que é a diversidade funcional, pessoal? É a função que eu quero que o organismo desenvolva no sistema. Então, quanto menos polinizador eu tenho, menor é a taxa de polinização. Quanto mais diferentes tipos de polinizadores eu tiver no ambiente, eu posso tornar a minha polinização e fecundação mais efetiva, né? Então, por exemplo, aqui, por que é importante isso aqui? Vamos olhar aqui. Isso aqui é um ambiente bem homogêneo, plantio de milho. Vocês lembram o que eu falei lá aos slides atrás, sobre a característica de dispersão? Por que é importante entender isso? Isso aqui é uma planta, é uma poácea. Os estames dele, aí volta aquela... milho é polinizado por vento, a grande maioria é polinizado por vento. O que acontece aqui, pessoal? Essas flores aqui, elas não produzem néctar, não tem pétalas com cores... Na verdade, elas são apétalas, né? Não tem pétalas. Elas não produzem odores, né? Então, isso não atrai polinizador, porque ela não precisa investir... Milho não precisa investir nisso, pessoal. Mas tem fragmento? Tem, mas as suas plantas ajudam na manutenção desses tipos de polinizadores? Não ajudam, né? Então, a homogeneidade da paisagem também leva a uma diminuição da variabilidade do ambiente, que vai levar também à diminuição da visitação de polinizadores. Então, o milho, por exemplo, ele não precisa atrair polinizadores, né? Não tem essa necessidade para a planta fecundar a espiga de milho, né? A flor feminina, não tem necessidade de interações com polinizadores, até porque ela consegue fazer isso por meio do vento. Então, esse tipo de planta aqui homogena a paisagem e ela não tem, a polinização não necessariamente precisa de uma interação biótica para acontecer, né? Então, isso também leva à diminuição também da diversidade de insetos polinizadores. Outra coisa que é interessante, pessoal, que existe uma relação, 70% mais ou menos das plantas cultivadas, elas são polinizadas, que a gente usa no nosso consumo, elas são polinizadas por abelha. Então, o que tem aqui? Já tem trabalhos mostrando, tá, que abelhas que são polinizadas, elas recebem mais pólen, tá vendo? A média de pólen é maior do que as plantas que não são polinizadas por abelhas. Mostrando a importância, aqui, por exemplo, das abelhas. Então, ou seja, quanto mais abelhas visitam, mais pólen são transportados para as flores.